Olá, Alexandre, tudo bom? Olá, boa tarde, como vai? Boa tarde, prazer. Primeira vez que eu converso diretamente com você. É mesmo, o prazer é meu. Fiquei muito Tudo feliz que bem? você aceitou o convite. Eu acho que Feliz pelo convite. vai ser uma conversa bem legal. Ah, Então, legal. acho que gostaria primeiro, se você pudesse apresentar para o nosso público, né? E depois a gente começa a conversar, pode ser? Me apresentar? Isso. Então tá bom. Bem, meu nome é Ana Beatriz Hortense, eu sou pneumologista, formei, fiz residência e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da USP. A minha pesquisa foi basicamente, né, de fibrose pulmonar familiar, pneumonia intersticial familiar, e a gente vai discutir as nomenclaturas todas aí ao longo dessa conversa. Hoje em dia eu trabalho como docente lá da disciplina de pneumologia da UNAERP e trabalho também na enfermaria de clínica médica lá do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Ah, legal, muito bem. Muito bem. Então, assim, é a primeira vez que a gente conversa pessoalmente, virtualmente, né? Eu tive uma pequena contribuição aí no trabalho de doutorado dela, mas a gente não chegou a conversar pessoalmente. Então, o trabalho dela foi junto com o professor Badini, né? Mas assim, aí acho que você se apresentou no Congresso Brasileiro de Pneumologia também, né? Assim, é um tema muito interessante, muito legal. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live para discutir, né? Então, acho que para começar, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, o que é fibrose pulmonar familiar. Bem, o termo ainda está em, né, os conceitos da pneumonia intersticial familiar, da fibrose pulmonar familiar, estão mudando ao longo dos últimos anos e parece até agora as últimas revisões que eu vi, talvez que até mude mais uma vez, né? Antes usava o termo mais fibrose pulmonar familiar, né? Pela última diretriz da ATS sobre doenças intersticiais, fibrose pulmonar idiopática, sobre doenças intersticiais idiopáticas, fibrose pulmonar idiopática, porque acreditava-se antes que era muito raro, né? A fibrose pulmonar familiar era menos que 5% de todos os casos, não se conhecia ainda muito sobre a genética por trás, e aos poucos foram vendo que esse termo não era adequado, né? Por vários motivos. Primeiro, porque quando você fala fibrose pulmonar familiar, você pensa no conceito na manifestação igual FPI, né? Um paciente que manifesta uma doença fibrosante agressiva, que se manifesta com pneumonia intersticial usual na tomografia e nas análises anatomopatológicas. E depois, em 2005, acredito que foi 2005, já teve o primeiro estudo, um grande estudo de coorte, que mostrou que, na verdade, analisou mais de 353 indivíduos, de 111 famílias, mais ou menos, se eu não me engano, e viram que a manifestação deles não era de pneumonia intersticial usual apenas, né? Era pneumonia intersticial usual e PIN, e pneumonia organizante, em organização, não classificável. E depois disso, vários outros trabalhos só vieram a comprovar essa heterogeneidade de apresentação da doença, né? Inclusive de doenças ocorrendo de causas conhecidas, ou seja, não idiopáticas, dentro da mesma família. Então, pneumonias de hipersensibilidade acontecendo de várias vezes na mesma família, padrões de doença intersticial relacionado com doença do colágeno, pneumoconioses, acontecendo tudo dentro da mesma família. E depois, mais para frente, sugeriram, né, que o termo da fibrose pulmonar familiar fosse substituído por pneumonias intersticiais familiares, já que envolvia não apenas a FPI, mas outras doenças intersticiais idiopáticas e também não idiopáticas, né, de causas conhecidas. E hoje, o que se aproxima disso pode usar o termo pneumonia intersticial familiar, eu acho que até eu prefiro, mas acho que as pessoas vão ouvir mais falar ainda da fibrose pulmonar familiar. Ocorrência de pelo menos 2 casos de doença intersticial, seja ela de qualquer etiologia, dentro da mesma família biológica, né? Uns discutem até 3 gerações, até o parente de terceiro grau,
Mas a gente acaba sendo bastante, vamos dizer assim, esse conceito não é tão fixo, né? Entendi. Pelo menos dois acometimentos dentro da mesma família biológica, acaba sendo isso. Entendi. Então, hoje, assim, a fibrose pulmonar familiar, vamos dizer, talvez possa ser até classificada como com bases genéticas e com bases ambientais, né? Porque, ou até com base nos dois, né? Porque Sim, uma família que tem pH, quer dizer, deve ter ali um background genético favorável a reações de hipersensibilidade, mas também eles têm que ter exposição para ter a doença, né? A determinados antígenos. Então não basta só ter o background genético, mas tem que ter um contexto familiar bastante propício, né? Eu acho. sim, e o que a gente vê, né, às vezes a gente pensa, né, passei uma família com pneumonia de hipersensibilidade, é porque está todo mundo exposto ao mesmo antígeno, né? Mas alguns estudos mostraram que muitas vezes essas famílias que tinham pneumonia de hipersensibilidade não manifestavam, vamos dizer assim, na mesma cronologia e Uhum. também não eram ao mesmo, às vezes expostas ao mesmo agente, né? E nem todo mundo da mesma família manifestava alguma doença, quer dizer, tinha que ter alguma predisposição genética para esses indivíduos, não só ambiental, as duas em conjunto, para poder aí desenvolver a doença, né? Entendi. E uma coisa que eu acho que é interessante, que eu li recentemente, na verdade um artigo publicado de fevereiro, foi que eles investigaram todos os familiares de pacientes de um serviço, tanto de conhecidamente com diagnóstico de fibrose pulmonar familiar, mas que não manifestavam sintomas, quanto de doença de fibrose pulmonar idiopática, esporádicas, né? E o que eles viram é que mais ou menos 30% da amostra foi identificada alterações radiológicas de doença intersticial, algumas já com um dano funcional, e não houve diferença da incidência dessas alterações, tanto naqueles casos que eram conhecidamente familiares, quanto nos casos ditos esporádicos. Ou seja, pode ser que daqui a algum tempo o que a gente vai falar vai ser simplesmente pneumonias intersticiais, porque as duas, elas, vamos dizer assim, compartilham as mesmas bases genéticas, as mesmas bases fisiopatológicas, as mesmas causas, vamos dizer, agentes Sim. ambientais que possam provocar. Então pode ser que esse termo em breve mude novamente, a gente nem fique diferenciando se é familiar ou esporádico, né? É, exatamente. E no seu trabalho, o que você pesquisou exatamente? Bem, a gente selecionou todos os pacientes que tinham mais que 2 casos de doença intersticial na família, independente do padrão de acometimento intersticial. Tentamos selecionar, avaliar principalmente os casos índices, porque não foi possível avaliar a mesma quantia de familiares de todos os pacientes, né, com doença intersticial. E avaliamos tudo a respeito deles, sintomatologias, dados funcionais de prova de função pulmonar, radiologia, sintomas a exame físico, história de exposição ambiental também. E pudemos também fazer uma pesquisa genética, avaliamos também o comprimento telomérico de todos esses pacientes casos índices e fizemos um painel de um sequenciamento de nova geração voltado para genes já conhecidamente relacionados com doença intersticial pulmonar, outros relacionados com a biologia do telômero, que é um dos principais genes relacionados, do surfactante, alguns polimorfismos já conhecidos, e como a gente estava fazendo em conjunto lá com o laboratório de hematologia, foram incluídos alguns genes relacionados com doenças hematológicas, cânceres hematológicos, né? E nesse estudo, uma das coisas mais assim, interessantes que a gente pôde observar começa logo na história clínica deles, né? Foi que, primeiro, que a idade deles a doença intersticial familiar, a gente pensa, e já era descrito, já cometer indivíduos mais jovens, né? E a gente viu que variava tanto de 35 anos, com o início dos sintomas, até 85. Né? E a Nossa. gente nunca pensa em doença familiar num paciente muito idoso, em doença de cunho genético, né? Em É, paciente idoso, né? Então, mostrando aí uma grande variabilidade da idade de apresentação desses pacientes. E outra coisa que a gente observou, ainda nesse quesito, era relacionado com exposição ambiental.
80% dos pacientes tinham algum grau de exposição a mofo ou a criação de aves, principalmente criação de aves. Talvez aqui por ser meio cultural do interior paulista, não sei. Acho que do Brasil, né? Do Brasil? O Brasil é o campeão da pH, não tem ninguém bate o Brasil. Então tinha muita gente com exposição, eu acho que era 60% ou 50% de exposição a pássaro e os outros 30%, 40% era de exposição a mofo, né? E aí as manifestações foram variadas, né? A parte radiológica, né? A pneumonia intersticial usual teve presente, mas não foi a maioria. A grande maioria dos padrões apresentados foram padrões não característicos, né? Que não foi possível classificar. Né? Então, quanto à parte que a gente avaliou, anatomopatológico, a gente acabou selecionando alguns pacientes que, por um acaso, ao longo do segmento deles clínico, foi indicada a biópsia. Alguns você revisou, né? A lâmina liberou o laudo. Sim. E eram 6 ou 7, se eu não me engano, né? Pacientes que a gente conseguiu essa amostra. No total que eu avaliei, foram 35 pacientes, casos índices, né? Desses, 7 tinham a lâmina. E muitos deles eram compatíveis, né? Tinham acometimento principalmente bronquilocêntrico com bronquiolite associada, né? Sim. Também reforçando mais uma vez a importância da pH no nosso meio, né? E os parentes, vamos dizer assim, né? O caso índice e os parentes, eles tinham, assim, um padrão semelhante na família ou não? Ou assim, tipo, às vezes a tomo era provável pio e aí no familiar era indeterminado. Era totalmente variável dentro da mesma família, né? A gente tem até uma das famílias que a gente pôde estudar mais profundamente, era uma família que tinha uma mutação relacionada com o telômero, num gene relacionado com o telômero, e a gente pôde avaliar, acredito que eram uns 15 irmãos, e a gente pôde avaliar 7 deles, e todos eles tinham algum grau de acometimento. O pai deles faleceu pela doença, e todos eles, esses 7 irmãos que a gente pôde ver a tomografia, tinham algum grau de alteração intersticial. Então, desde uma doença intersticial mais leve, que não tinha repercussão clinicamente, até doença já avançada, que durante o estudo, 3 deles vieram a óbito. Né? Então, assim, e manifestações também diferentes desses, né? Não eram características, não, dentro da mesma família. Teve uma outra família que era maior, inclusive, essa não entrou em detalhamento na tese final, mas foi estudada. Teve mais diferentes possíveis manifestações, inclusive com cistos pulmonares, sabe? pH não característico. Mas assim, o que mais você via, assim, isso é uma curiosidade minha, né? Por exemplo, chegava um familiar, era indeterminado. Aí o outro mudava completamente o padrão ou era um indeterminado diferente? Assim, a maioria. Muito. A maioria, acredito, pelo que eu lembro agora, esses daí são os detalhes que acabaram não entrando, mas a maioria era tudo indeterminado, era não característico. A maioria, foi isso. Porque alguns a gente pôde revisar, assim, que às vezes vinha o familiar e há muitos anos atrás, às vezes, os familiares dele tinham se passado, inclusive em consulta com HC, eles já tinham falecido. Acho que nessa família em específico eu lembro de um caso de pH dentro, assim, bastante típico de pH, e o outro era bastante típico de pneumonia intersticial usual. E o paciente tinha um quadro incaracterístico, sim. Então, às vezes eram variados. Porque uma coisa que a gente está estudando agora, eu acho que tem um impacto muito importante na prática clínica, é o padrão, que o padrão ele muda conforme o tempo de evolução da doença, né? Então um padrão, às vezes, que pode ser uma bronquilocêntrica ou indeterminado no começo, às vezes evolui para uma PIN, ou às vezes até para um pio símile, né? Que não chega a ser um pio característico, mas muita gente ali fica pensando até que seja um pio. Então eu acho que talvez mais importante do que o padrão na tomografia no futuro, né, talvez seja a evolução do padrão, né?
porque realmente a distorção arquitetural vai mudando, né? A arquitetura pulmonar e esses padrões eles vão se sobrepondo, né? Então isso é muito legal. Eu tinha lógico, né, tem limitação de número, mas tinha um estudo que mostrava que chegou a acompanhar esses pacientes com um padrão, no caso de pneumonia intersticial familiar, né? Chegou a acompanhar essas famílias, esses pacientes que tinham um padrão não classificável ou incaracterístico. E eles não progrediam, pelo menos para PIL, né? Porque todo mundo acha que às vezes essa daí vai acabar progredindo para PIL. Não tinha uma mudança assim no segmento. Né? Ainda é muito que a gente, nossa, vê Porque aí muito estudo. do jeito que você, né, que está escrito no livro, né? Parece que qualquer doença pulmonar pode dar qualquer padrão, então qualquer coisa é qualquer coisa. E não é bem assim, entendeu? Eu acho que cada doença tem a sua progressão, a sua fisiopatologia, e eu acho que isso que você está falando reforça o que a gente vê aqui todo dia, né? Então, essas doenças, elas não é assim que, é um PIN e amanhã vira um PIL, entendeu? Sim. Então eu acho que só que assim, elas vão progredindo de tal forma que às vezes até parece, né? E aí fora, às vezes, uma pessoa menos treinada ou uma coisa mais inadvertida pode até falar que é PIL, né? Como acontece aqui, hoje em dia, né? Legal. E é muito difícil, né, a gente saber, ainda a gente está muito no início, porque são tantas coisas influenciando na evolução dessas doenças, né? Questão genética é somente uma delas, mas mesmo o grau de exposição, diferentes tipos de exposições que você tem, né? Seja ela viral, poeiras ocupacionais, tabagismo, doença do refluxo, é tão variável, o próprio, sei lá, exposição a pássaro, o tipo de antígeno, qual o grau de exposição, tanta coisa influenciando na evolução, né, que fica difícil a gente colocar tudo na mesma categoria. Né? É. E você hoje em dia atende ainda doença intersticial? Muito pouco, Ah, que para minha pena. tristeza. Sinto falta. O ambulatório da UNAEP é um ambulatório mais de nível secundário, né? Eventualmente chegam os pacientes lá com doença intersticial, mas eu logo tenho que regular eles pro hospital, né? Às vezes esses dias vi um paciente com pneumopatia por amiodarona. Ah, que legal. Puxa. Foi bem legal, porque melhorou muito depois da suspensão. E alguns pacientes, porque pela necessidade de investigação, que muitas vezes você vai só encontrar no nível terciário, pela necessidade de fazer uma espirometria com difusão, e aí você fazer o segmento, acaba sendo impossível você acompanhar isso daí no secundário, né? Mas é muito pouco mesmo, infelizmente. Legal. E por que você resolveu fazer esse trabalho? Assim, o que te motivou? Porque eu sempre gostei, eu acho que foi numa dessas reuniões de artigo que eu estava da residência e a gente tinha que escolher um artigo de vez em quando e apresentar. E o artigo que eu tinha escolhido era um artigo que falava do polimorfismo do MUC5B nos pacientes, acho que na coorte de Framingham, e associava com o desenvolvimento de doenças intersticiais. E eu lembro que, assim, despertou aquelas coisas que você vê lá no básico, né? Que você gostava de estudar, em algum momento ficou lá parado. E eu gosto muito dessa parte molecular, e de fisiopatologia e etc. E ao final da minha residência, tinha acabado de surgir um caso, que foi a primeira família, de doença intersticial por telomeropatia. Foi um paciente que evoluiu muito rápido, infelizmente. E aquilo mobilizou todo mundo e era uma coisa muito nova. A gente não tinha como fazer avaliação do comprimento telomérico no hospital e tinha acabado de chegar e a gente conseguiu diagnosticar aquele caso e aquela família acabou sendo a primeira família que a gente acabou identificando, né? E despertou muito interesse em mim, acabei acompanhando diretamente e logo em seguida, no final da minha residência, apareceu outra família com as mesmas características, né? A gente fica mais atento quando vem uma, né? Sempre e aí vem dupla, né? Sempre em dupla. E aquilo foi despertando interesse e acabou que chegou no fim da residência, surgiu a oportunidade aí Que de bom. prosseguir a pesquisa. Você fez doutorado direto ou você fez mestrado e depois doutorado? Eu fiz direto. Fez direto, melhor, né? Que bom.
E agora, você faz algum tipo de pesquisa? Não, mas assim, eu acho que tudo, eu acho que são fases da vida, né? Assim, você faz alguma coisa, algum serviço, algum trabalho, você cansa daquilo, enjoa daquilo, eu não queria mais saber de pesquisa depois que eu terminei o doutorado. Mas eu juro, assim, confesso que agora eu sinto uma saudadezinha, assim, eu tenho interesse, mas não sei por onde. É difícil quando você não está dentro de um hospital universitário, né? É mais complicado. É mais complicado. Mas sim, tenho interesse de novo de voltar nessa parte. Acho que eu gosto. Talvez em algum Legal. momento eu vou enjoar de novo. Vai ser também meio flutuante, mas eu tenho saudade assim dessa Hoje você coisa. dá aula. Eu dou aula. Ah, que legal. É bom De também, né? pneuma. Não, assim, estimula a gente continuar estudando, né? Eu acho Uhum. que você está sempre. É um estímulo a mais, né? E também eu vejo também a docência assim como uma forma de reestudar aquilo que às vezes não ficou claro durante toda a minha graduação e especialização, né? Sim. E às vezes você sempre se surpreende, porque realmente é muito volume, né? Que a gente tem que É. estudar ao longo da faculdade, da universidade. E você ter que explicar para alguém aquilo que você lê, então é ler, entender e repassar, eu acho que é um exercício muito bom para, pelo menos eu sinto isso, né, para poder Uhum. fixar os conhecimentos, né. Minha Entendi. memória não é muito boa, eu não gravo quase protocolo de nada, eu não gravo, sou péssima de memória e eu acho que estar assim ativa, tendo que sempre estudar, me estimula bastante. Ah, é só fazendo para aprender, não tem jeito, Só. né? Quando a gente termina o doutorado, que a gente fala, ah, agora que eu podia começar. Exato. Agora está no ponto. E você que fez essas análises todas, como que você fez assim no doutorado? Porque acredito que você trabalhava também, né? Sim, sim. Era bem corrido, né? Acho que tinha muito trabalho de compilar todos os pacientes. Na verdade, foram 35 que entraram no estudo, mas eu avaliei mais de 150 pacientes, né? Porque a ideia inicial era avaliar familiares também, né? Então o trabalho foi muito grande, avaliei 150 pacientes, mais de uma vez indo lá, agendando exames e depois checando. A parte laboratorial, genética, ficou tudo por conta do laboratório de hematologia do Hospital das Clínicas. Né? A Bárbara ficou por conta de fazer a avaliação do comprimento telomérico. E a Flávia acabou fazendo principalmente a parte do sequenciamento de nova geração. Eles conseguiram um kit, bolaram, eles tinham muito conhecimento nessa parte mais tecnológica que eu, nossa, penei muito para poder começar a entender um pouco disso daí. Então, assim, teve toda a participação muito grande deles, sua também, avaliando lá as lâminas, do Marcel e do Danilo para revisar as tomografias e liberar os laudos, né? Acho que teve muita ajuda e eu acho que todo o trabalho você fazer sozinho, levar sozinho é impossível e você só vai Ah, perder em sim. qualidade, né? É, com certeza. Mas é um trabalhão, né? Fazer tudo isso É um aí. trabalhão, dá um De trabalhão. tabular todos esses dados, ver prontuário, né? Nossa, nem Mas, me fale. legal. E agora onde você está trabalhando é um ambulatório secundário. É um ambulatório secundário, Ah, né? que A legal. maioria DPOC, asma, bronquiectasias, né? Às Uhum. vezes nódulo pulmonar, E vocês, neoplasias para ser e vocês investigado. acabam biopsiando bastante? Lá não, Não, né? nada. Às vezes o que a gente tem que mandar pela regulação, né? Ela não tem serviço para continuar. Então, ou vai para o Hospital das Clínicas ou vai para a Santa Casa de Ribeirão. Lá Ah, tem tá. a broncoscopia com biópsia e acaba fazendo por lá ou pelo HC. Então a gente manda pela regulação e quem vai decidir vai ser o serviço na Secretaria de Saúde, né? Ah, entendi. É que eu tô perguntando que eu não conheço como que é o Não, serviço não, a aqui, gente não né? tem muito. A espirometria mesmo não tem lá dentro. A gente manda também pela prefeitura. Tá fazendo pela Entendi. Mas tem prefeitura. na cidade, né? Pelo menos. Tem na cidade. Não, tem alguns exames a gente consegue fazer lá, sim. Ah, que Mas bom. muito fica restrito porque a gente está acostumado, a gente, né, com serviço terciário, né, a gente sai achando que você vai fazer todos os exames possíveis, né, para investigação e fica um pouco frustrado quando você vê a realidade, né. Mas é isso que a gente está dentro de Ribeirão, É, que você, eu sei que mas tem bastante recurso, né, é, eu mas é acho que meio limitado. o importante nesses casos é às vezes ter um feedback, né? Porque o raciocínio clínico inicial são vocês que fazem, né? Para prosseguir com a investigação. Então,
Então eu acho que isso é importante, né? A gente acaba recebendo aqui, não sei se na sua época era assim, alguns casos aí de algumas doenças, principalmente neoplásicas, um pouco mais arrastado, né? Um pouco mais tardio, vamos dizer assim. E eu não sei, porque às vezes o colega lá, ele nem sabe, né? Porque ninguém fala para ele que aquilo lá, sei lá, virou um câncer, né? Uhum. Então eu acho que talvez ter esse retorno, né, fosse bastante interessante, né? Sim, eu acho que para o serviço funcionar aí teria que ter mais conversa, né, entre as equipes, né? É, Talvez, acho que teve uma época que tinha, há muito tempo, acho que quem fazia era a regional da Sociedade Paulista. Acho que faziam reuniões clínicas, traziam estudos, né, de casos, então cada um levava o seu, e às vezes você tinha esse diálogo com as profissionais que trabalhavam em outros serviços, né? é, Então, às vezes o médico que está lá no ambulatório tinha contato com quem estava lá sim. na outra ponta, né? E É, ter esse retorno é muito importante, né? atualmente vocês não Tanto fazem nenhum tipo de reunião, discussão clínica, não, também não. não. Faz um ano que eu estou no ambulatório, tô fazendo um ano e pouco, eu comecei há um ano e 2 meses mais ou menos lá no ambulatório. E não tinha, ainda não tem, não tinha também essas reuniões, mas acho que seria muito útil, né? É, Eu sinto falta, também quando eu estou no consultório, né, particular que acaba atendendo lá, você sente meio sozinho, né? Você quer discutir, você quer saber encontrar o patologista, encontrar o radiologista e conversar diretamente com eles, né? é, Porque você quer passar sua angústia muitas vezes e saber, às vezes, ter esse feedback mais rápido do que ver só um relatório escrito, um laudo escrito, né? Eu sim, acho legal ter essa conversa e para vocês também, acredito eu, né? sim. Que É. deu ter Não, essa ainda versão. mais se for doença intersticial, então, né? Acho que aí é mais importante ainda, né? Ter essa Sim. conversa. Ah, mas tá bom. Se eu pegar um caso seu aqui, eu te aviso. Ah, Chegar algum legal. aqui. Entendo isso como uma porta aberta para poder te encher o saco também. E perguntar um monte de coisa. Às vezes eu não descubro, né, de onde veio, mas se eu descobrir, aí eu falo, ó, tô com o seu Não. caso aqui. Vamos saber. Então tá bom, eu agradeço aí pela sua disposição, pelo seu tempo, pelo seu bom Imagina. humor aí de conversar com a gente sobre esse tema, né? Não, E imagina, a eu gente que está agradeço. aberto aí, precisando de qualquer coisa, né? Aí a gente pode conversar no futuro aí. Sim, Prazer te conhecer, né? Também não conhecer pessoalmente assim. Acho que a gente. prazer é meu. Acho que eu assisti uma aula sua no congresso, mas nem deu tempo. Acho que eu só falei oi assim para sair correndo, né? Não deu tempo de. Aham. Congresso às vezes não dá tempo da gente sentar né, para conversar assim. Se Mas foi um depender de prazer. congresso agora, talvez a gente vai É, demorar assim. agora vai ser tudo online, né? Vai ser tudo online. Acho Exato. que vai ser difícil ser muito presencial, mas de qualquer forma, foi um prazer aí. Bem, eu que agradeço, o prazer é meu, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o assunto, gosto bastante. E também pela página do Instagram, eu sempre acompanho aí os videozinhos, são muito bons. Acho muito, para quem tiver interesse, é um prato cheio, né? Lembrando, né, até pouco tempo atrás, isso eu estou me chamando aí, me considerando uma jovem, mas até pouco tempo atrás era muito difícil a gente ter acesso a conhecimentos, assim, né? Eram livros que realmente eram caros, né? Levava uma ida a uma biblioteca. Hoje em dia a gente tem, lógico que tem que ser selecionado, mas o conhecimento está muito mais fácil. Eu acho que Ah, as com pessoas têm certeza. essa facilidade e a sua página é um exemplo lógico, de muito boa qualidade, boas referências. Eu acho que isso é muito legal, né? Muito mais, facilitou muito a vida do estudante, do residente, de todo mundo. É, com certeza. Acho que veio para somar, né? Sim. Então tá bom, obrigado. Mas, Até a próxima, se Deus obrigada, eu. quiser. Até Um mais, abração. prazer. Um Prazer abraço. é Tchau, meu. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.